Boa noite a todos. É com grande satisfação que retornamos aqui ao Bezerra de Menezes, depois de algum tempo longe das reuniões presenciais. Eu quero aqui ao mesmo tempo, saudar todos vocês na pessoa do casal Soares e Silmária, que são muito ativos nas redes e tem aqueles conteúdos maravilhosos divulgando a mensagem, não só aqui para o Bezerra, mas para todo mundo, todos que usam bem. Nós temos esta grande oportunidade de utilizarmos bem as redes para a divulgação da mensagem espírita. Desde que nos diz Emmanuel, bem como os espíritos superiores no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que a maior caridade que podemos fazer em favor dos outros é a divulgação da mensagem espírita. Leva conforto, leva consolo e, sobretudo, conhecimento de onde nós viemos, como estamos e para onde vamos nos destinar. Também quero parabenizar por recomeçar aqui os estudos do Livro dos Espíritos. Este livro foi um divisor de conhecimento, de compreensão no mundo religioso, desde a sua publicação e os seus estudos quando começaram em Paris, lá pelos idos do ano 1845, 1850, quando já começaram as pesquisas do senhor Allan Kardec. Trouxe para todos uma luz para desmistificar muitos dogmas e aprimorar o conhecimento do mundo espiritual. Tem algumas características do livro dos Espíritos que eu gostaria, antes de irmos para o tema da noite, que é o item 13 e 14, apresentar para vocês. Então, nessa questão do livro dos Espíritos, primeiro, temos várias traduções. Todas as traduções são excelentes, mas tem uma tradução que, especialmente, particularmente, eu gosto mais, que é a de Guilom Ribeiro. Guilom Ribeiro, ele foi um marco na história do Espiritismo, foi um dos presidentes da Federação e foi um grande patriota no Brasil. Ele, no ano de 1903, isto quase 100 anos atrás, aliás, 120 anos atrás, ele recebeu um grande elogio aos 28 anos de ninguém menos do que o grande Rui Barbosa, que era considerado o maior intelectual que o Brasil já teve. Mas ele corrigiu as escritas de Rui Barbosa. Vamos ver essa nota aqui da editora, só para nós compreendermos um pouco. Evidentemente, todas as traduções, como eu falei, de Gentili e tantas outras, eu tenho todas elas, eu gosto, mas especificamente eu gosto mais de Guilom Ribeiro, até porque também é oficial da Federação Espírita Brasileira. Então vejam bem aqui, acompanhando um pouquinho aqui, a tradução desta obra devemos-la ao saudoso presidente da Federação Espírita Brasileira, Dr. Guilom Ribeiro, engenheiro civil, poliglota e vernaculista. Rui Barbosa, em seu discurso pronunciado na sessão de 14 de outubro de 1903, Anais do Senado Federal, volume 2, página 717, em se referindo ao seu trabalho de revisão do projeto do Código Civil, trabalho monumental que resultou na réplica e que ele imortalizou o nome como filólogo e purista da língua, ele disse o seguinte, ele fazendo um discurso no plenário do Senado: devo, entretanto, senhor presidente, isso é as palavras de Rui Barbosa, desempenhar-me de um dever de consciência, registrar e agradecer da tribuna do Senado a colaboração preciosa do senhor Dr. Guilom Ribeiro, que me acompanhou nesse trabalho com a maior inteligência, não limitando os seus serviços
a parte material do comum dos servidores, dos revisores, mas muitas vezes suprindo até a desatenções e negligências minhas. Então veja que o Guilom Ribeiro não era uma simples pessoa. O Guilom Ribeiro recebeu aos 28 anos de idade esse elogio justamente de Rui Barbosa, né? E ele mais tarde tornou-se o presidente da Federação Espírita Brasileira. Nós temos várias traduções. Eu gosto muito dessa, da Guilom Ribeiro, porque realmente era uma pessoa, como se diz, ele era fora da curva, fora do ponto. Ele estava além do seu tempo. E veja que ser espírita naquela época não era como ser espírita hoje. Ser espírita naquela época significava ser perseguido, ser debochado, todos, porque era uma coisa, né, que era o espiritismo naquela época era conhecido como se fosse uma das maiores heresias, principalmente aqui no Brasil, um país essencialmente católico na época. E tem ali um espírita, né, que estava corrigindo os trabalhos de Rui Barbosa. Então eu creio que a sua tradução, pelo conhecimento e pela a capacidade do nosso querido Guilom Ribeiro, muito importante. Então isso eu estou passando aqui para que possamos estudar o livro dos Espíritos com assim um carinho muito profundo. Estudarmos o livro dos Espíritos com uma maneira bem peculiar, buscando a compreensão do que os Espíritos têm para nos ensinar nesses tempos que precisamos de tanta iluminação. Muito bem, vamos nos dirigir aos itens que é do nosso estudo hoje, que é os itens 13 e 15, né? Vamos ver aqui se esse computador ajuda um pouco, que ele, ao contrário de Guilom Ribeiro, que era muito eficiente, esse aqui está extremamente ineficiente. Sim, outra coisa aqui voltar, era duas coisas antes de entrar no assunto que eu gostaria de passar para vocês. Deixa eu aqui voltar de novo. Que era o seguinte, outra coisa que nós encontramos aqui também na página 13. Página 15. Muito bem, introdução. Nós conhecemos, outra questão aqui, quando pegamos o livro do Espírito, dos Espíritos, a introdução. E muitos, às vezes, desatentos, acham que é a introdução ao livro dos Espíritos. Mas não é a introdução ao livro dos Espíritos. Até porque, na grande sabedoria que Kardec, racionalidade que ele colocava no seu trabalho, sabia que devia ter mais algum aprimoramento, mais algumas entrevistas com os Espíritos. Então, não é a introdução ao livro, mas é a introdução ao estudo da doutrina espírita. Então, aqui nessa introdução ao estudo da doutrina espírita, podemos dizer que tem praticamente um livro. Só essa introdução tem mais ou menos aí umas 56 páginas, se não me falha a memória. Ele tratando de alguns casos para compreendermos os ensinos dos Espíritos. Principalmente quando começamos a estudar o Espiritismo, nos primeiros contatos, às vezes pela nossa arrogância, estou falando de mim, às vezes nós queremos como que entender tudo, compreender tudo, e às vezes até questionar determinadas comunicações que encontra-se no livro dos Espíritos. Mas tem algo que Kardec nos traz para compreendermos. E nos itens 13 e 14, nós vamos estudar duas questões. Vamos lá, que esse bichinho aqui ele está para 13. Então começa aqui. Vamos nos deter dentro do tema proposto. Item 13. As observações que aí ficam nos levam a dizer alguma coisa acerca de outra dificuldade, a da divergência que se nota na linguagem dos Espíritos. Evidentemente, como vocês vêm estudando desde o início, né, essa introdução, está mais ou menos aqui compreendendo, né, que
queriam combater o espiritismo, isso era bom, fazer pergunta, tinha as rodas de estudo e discussões. Eles estavam apresentando várias questões para dizer, bem, isso aí não é tão importante ou não é tão verídico. Porque eles diziam o seguinte: se os espíritos são superiores, por que a linguagem não é exatamente igual? É como falar, essas observações ficam, nos levam a dizer alguma coisa acerca de outra dificuldade, a divergência que se nota na linguagem dos espíritos. Porque nós temos a ideia, às vezes, que quem está fazendo comunicação no livro dos espíritos seriam espíritos bem superior, completamente puros. Mas ali tem espíritos em várias escalas de progresso espiritual e que tiveram várias vivências. Ali nós temos padres, nós temos grandes professores, nós temos ali cientistas, e a grande maioria são justamente religiosos e filósofos de diversos segmentos. É evidentemente que cada um tem uma linguagem diferente. E outro detalhe, eram de países diferentes e que também viveram em épocas diferentes. Então é normal que a linguagem seja diferente. E aí é onde está um dos pontos que, em vez de ser uma crítica à veracidade, à autenticidade do livro dos Espíritos, é o que atesta a sua pureza. Porque Allan Kardec, quando estava ali codificando, poderia pegar de sua própria mão, ele que, sem dúvida, era um dos homens mais inteligentes da França e mais capacitado naquela época, ele, inclusive, foi quem preparou a gramática francesa, então ele tinha autoridade para isso, então ele poderia mais ou menos pegar aquelas comunicações dos Espíritos e pegar o seu crivo e colocar suas palavras, para ser tudo exatamente igual. Mas aí não seria fidedigno a comunicação dos Espíritos. Então, quando vamos observar direitinho, tem espírito que fala determinado assunto, ele aqui antes fala muito na questão da alma, um tem uma definição, o outro tem outra, né? E ele nos mostra que isso é importante para a compreensão no todo da mensagem e a sua veracidade. Por exemplo, se um espírito que está vivendo agora em Caruaru, nessa região, espírito encarnado, aí desencarnasse quando fosse daqui a uns 50 anos, ele fosse dar uma comunicação, mas ele devia dar uma comunicação no centro espírita lá da Europa. Então está lá os médios, ele iria lá dar uma comunicação, iria falar que muitos espíritas estavam trabalhando na feira da Sulanca. Para lá seria um absurdo. Linguagem completamente diferente. Mas foi a experiência aqui. Então nós precisamos, já vezes, compreendermos a evolução, além de cada espírito, também a sua região, a sua cultura, com que ele viveu. Evidentemente tem aqueles que tinham muita formação religiosa, geralmente tinham um tipo de linguagem. Aqueles espíritos que eram mais ligados à filosofia também tinham uma espécie de linguagem. Então essa diferença de linguagem, essa divergência de linguagem, não deve ser tida como se fosse uma falha dos espíritos, mas, pelo contrário, a autenticidade que Allan Kardec colocou nas mensagens dos Espíritos. Se veio compor não só o livro dos Espíritos, que aqui praticamente contém todo o estudo da doutrina, contém todo o estudo da doutrina, bem como os outros livros que nós chamamos livro da codificação. Em outros países, se formos falar em codificação, soa estranho, né? Essa palavra, porque codificação vem uma questão, quando fosse questão de lei, uma questão de ordenamento jurídico, né, dos códigos. Mas para nós aqui, que tivemos uma influência forte, principalmente dos militares e de grandes catedráticos de direito da época, cunhou-se esse nome codificação.
Mas na realidade é aquela organização da doutrina dos espíritos. Não é a doutrina de Allan Kardec. Às vezes alguém diz, eu sou espírita kardecista. Eu não sou espírita kardecista. Eu sou um espírita da doutrina dos espíritos. A doutrina do espírito, dos espíritos, ela teve assim vamos usar o termo que é mais familiar a nossa, codificação, através do Allan Kardec, mas ele não colocou ali nada dele, ele fazia alguns comentários, e quando o comentário era feito por ele mesmo colocava, como essa introdução ao estudo da doutrina espírita, que é justamente do senhor Allan Kardec, né? É praticamente um livro aqui que ele escreveu para compreendermos melhor. Nessa mesma item 13, aqui, descendo aqui só mais um pouquinho, né? Vamos ver aqui, eu vou colocar o mouse aqui, porque ele não está na parte amarelinha aqui, ó. O ponto essencial, temos dito, é sabermos a quem nos dirigimos. Se nós vamos nos dirigir, falarmos de uma linguagem dos ensinos dos espíritos, para uma pessoa que não conhece nada, uma pessoa completamente materialista, né? Às vezes o fanático religioso, ele não vai compreender muito a nossa linguagem. Nós compreendemos porque nós vivemos dentro do mundo espírita, então fica fácil compreender, mas quem vive fora é muito difícil. Isso aconteceu comigo, o que também aconteceu com vocês. A minha experiência antes do espiritismo, para mim era uma coisa absurda, era uma coisa do demônio. Depois, como eu vim compreender a racionalidade e a veracidade, então nós precisamos sabermos exatamente a quem vamos nos dirigir. Então, como vamos nos dirigir, nós vamos usar palavras que sejam compreensíveis. Por exemplo, se você chega nos Estados Unidos, ou mesmo na Europa, e você, para uma pessoa que não conhece nada de religião, não conhece nada de reencarnação, aí você vai falar a palavra desencarnar, para nós aqui compreendemos que na popular seria como se fosse morrer. Mas para eles, a tradução seria como se fosse o desossar. Desencarnar era tirar a carne dos ossos. E reencarnar era colocar a carne nos ossos. Aí para uma pessoa que não entenderia nada, dava justamente uma expressão. Mas como aqui no Brasil, o espiritismo teve um campo fértil, porque fugiu daquilo que a razão, vou colocar entre aspas, na França foi colocado, principalmente depois do desencarne do senhor Allan Kardec, que distanciou o espiritismo da sua maneira que seria mais providencial para o consolo e o conforto do povo. Então acontece que aqui no Brasil ganhou essa função, porque lá na Europa eles fugiram da parte religiosa, não queria que o espiritismo tivesse nada com religião, e resultado, lá morreu praticamente. Na Inglaterra, na França e outros países tiveram grandes estudiosos dos fenômenos espíritas, mas que queriam fazer essa distinção. Aqui no Brasil ganhou esse viés, e isso fez com que o espiritismo se desenvolvesse aqui no Brasil e daqui fosse agora levado para os outros países, os outros continentes. Praticamente hoje o que nós temos na Europa de espiritismo saiu aqui do Brasil, dos Estados Unidos saiu aqui do Brasil. Então nós precisamos compreendermos bem essas partes, né? Essa linguagem. E o senhor Allan Kardec, ele nos chama justamente para isso, termos bom senso. Quando estivermos lendo a comunicação dos espíritos que estão lá no livro dos espíritos. Está lá no livro dos médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo e nos outros livros. Outra parte aqui que gostaríamos que destacamos para vocês é aqui, olha. Seria bom depois vocês pegarem, lerem bem direitinho, né, essa introdução, devagarzinho, refletindo, né? Aí diz o seguinte, olha, por isso é que dizemos que estes estudos
requerem atenção demorada, observação profunda e, sobretudo, como aliás o exigem todas as ciências humanas, continuidade e perseverança. Não é um livro para você pegar e simplesmente ir lendo normalmente assim rápido, né? Aquela leitura dinâmica. Requer uma atenção demorada, porque você vai comparar espírito com espíritos. Aí você diz, bem, esse espírito nesse assunto falou uma coisa, mas tem outro espírito que está lá no livro dos médicos que falou diferente. Aí você vai pegar esses dois espíritos, você vai pesquisar, e hoje tem livros, né, como Vultos do Espiritismo, que mostra todos esses que deram comunicação, a sua breve biografia. Aí vai saber o que ele foi, aonde morou, em que tempo ele morou, para chegarmos assim a uma compreensão, para nós chegarmos a um entendimento maior do que seja os ensinos dos Espíritos. Quer ver um teste aqui que eu vou fazer com vocês? E talvez um ou outro pode ter percebido isso, pelo menos eu percebi desta maneira, né? Vocês sabem aqui no Brasil, qual é a instituição espírita mais conhecida e mais antiga? Mais antiga. Aqui no Brasil, tem uma instituição espírita que é muito conhecida e foi fundada bem antes de Allan Kardec. Allan Kardec nem nascido era. Fundada aqui no Brasil. Eu vou dar mais uma dica, fundada por judeus. E eu vou dizer a data, se não me falha a memória, 642. Vocês já ouviram falar de Nosso Lar? Nosso Lar é uma instituição espírita, está na espiritualidade, na instituição espírita, né? Foi fundada em 1642 por cristãos, grande maioria judeus, quer dizer, bem antes. Aí, se me compreender bem, essa doutrina, esses ensinos dos Espíritos, quando começamos assim a juntar uma coisa com a outra, que ele vem trazendo o seguinte, bem, o doutrina dos Espíritos não é uma coisa que é nossa aqui só material, é uma coisa espiritual. Então nós temos essa instituição bem antes. Isso nos quer dizer que Allan Kardec, o Espiritismo, não trouxe nada de novo. Então muitos acham, né, que o Evangelho, segundo o Espiritismo, foi um Evangelho que Allan Kardec criou. Não. Ali está o quê? Ali está o Sermão da Montanha sendo comentado pelos Espíritos. E todos esses ensinos que temos aqui na doutrina dos Espíritos são todos antigos. Nada foi colocado de novo por Kardec. Ele apresentou o quê? Através dos Espíritos, uma nova maneira de se trazer essa compreensão. Por esse motivo é importante o estudo profundo, requer atenção demorada, uma observação profunda, né, como exige todas as ciências. E continuando, aí diz, como pretende-se em algumas horas, veja, está aqui, olha, como pretende-se em algumas horas adquirir a ciência do infinito. A ciência do infinito. Inclusive aqui nessa introdução, ela diz que um mísero médico não foi no sentido de desprezar, assim, desprestigiar, mas dizendo assim, ele estuda uma parte para conhecer a parte do corpo. Enquanto que a pessoa que vai estudar a ciência do infinito quer pegar o livro e ler, dizer, está errado, está certo, está errado, está certo. E temos pessoas que são militantes, perdão, acho que essa palavra não cai bem, mas são estudiosos da doutrina espírita, muito conhecidos no Brasil, que eles dizem o seguinte, o livro da codificação precisa ser atualizado. Está tudo errado. Não sei se vocês já escutaram, alguns palestrantes famosos já falaram isso. Mas porque não busca entender a ciência do infinito. Então, quando vamos estudarmos essas questões e profundamente, nós precisamos estarmos agora como João lá no Apocalipse, né?
é preciso sair da terra, é preciso sair do materialismo e é preciso mergulhar na parte espiritual, para sabermos que nós estamos aqui em dois mundos. Era como se fossem dois mundos paralelos, o espiritual e o material. Agora, momentaneamente, nós estamos vivendo nos dois, no material e no espiritual. Por que estamos vivendo nos dois? Porque quando a gente repousa, né, o espírito não desdobra, não vai para o lado espiritual, a comunicação, a interação que tem com os outros campos espirituais. Eu tenho certeza plena, completa e absoluta que nessa noite aqui tem bem mais assistente do que imaginamos. Estão aqui agora, dentro da nossa condição passageira, vivendo na matéria, aprisionado na matéria, nós não conseguimos ver, a não ser que tenha algum vidente que consiga ver assim, mas daqui está cheio, como também nas outras casas de estudos e por todas as partes. Então nós precisamos compreender, entender que precisamos estar nesta chamada ciência do infinito, que o nosso benfeitor, ele nos fala, né? Adiantando aqui um pouco, diz o seguinte, ele, olha, pueril, portanto, seria apontar contradição onde frequentemente soar diferença de palavras. Os espíritos superiores não se preocupam absolutamente com a forma, pois para eles, o fundo do pensamento é tudo. Até porque eles se comunicam com o pensamento. Eles se comunicam com o pensamento. Então, para eles, não tem tanta essa importância a questão da forma, essa questão das palavras. E é justamente que cada um quer interpretar as palavras, né, e não busca de uma maneira mais profunda o pensamento, que termina confundindo as coisas. E é por isso que as casas espíritas, elas agem de maneiras tão diferentes umas das outras. E isso é positivo, de alguma maneira, né? Nós temos aqui no Bezerra de Menezes, tem a sua maneira do estudo, de buscar. Tem outras que já tem outras formas, até misturam muitas vezes questões mediúnicas, atua dessa maneira, faz desse jeito. Tem uns que os médios têm que estar todos de branco, outras não. E assim vão mudando algumas questões, algumas características, que é diferente das organizações religiosas. Porque nas organizações religiosas existe o chamado manuais. Eu que passei 17 anos sendo líder, né, de uma igreja, pastor de uma igreja, nós tínhamos um manual. Então todo mundo tinha que seguir naquele manual. O pastor, o membro, não podia sair daquele manual. Aí tudo era igual. Se saísse daquele manual, seria disciplinado. Recebia a disciplina, recebia o castigo, né? Nós não temos essas questões, porque respeitamos os direitos de cada um de se expressarem. E tem espíritos que têm aquela sintonia. Então, se de repente eu resolvesse, vou agora criar um centro, mas esse centro vai ser diferente, né? Eu vou criar um centro toda vez que a gente chegasse, isso é hipotético, viu? Eu estou pensando nisso agora. Então, para entrar, em vez de beber uma água fluidificada, vamos fazer o batismo de água fluidificada, vamos derramar na cabeça. Daí todo que chegasse, botava a cabeça, então, certamente ia ter seguidores. Porque para tudo que se pensa, se junta aqueles grupos que são afins. Então o que nós devemos fazer? Respeitar todos, buscar a comunhão com todos, porque de alguma maneira todos estão buscando a parte espiritual, a evolução espiritual. Agora nós temos os pilares, nós temos as orientações. Essas orientações nós vemos bem claras e bem nítidas no que nós identificamos como a codificação espírita, os ensinos dos espíritos. Então não mostra. Então vamos começar a interpretar com um pouco mais de racionalidade e não buscando pequenas filigramas, né? Porque um usou determinada palavra, outro usou outra palavra, né? Aí diz neles aqui, olha, tomemos, por exemplo, a definição de alma, carecendo este termo de uma aplicação invariável. Compreende-se
que os espíritos, como nós, divirjam na definição que dela deem. Então, essa palavra alma tem várias definições dadas pelos próprios espíritos. E isso foi identificado a alguns, dizem, olha, isso aí não pode ser espíritos superiores, porque se um diz uma coisa, outro diz outras. Mas na realidade quase todos eles estavam certos, dirigindo-se para um mesmo pensamento final. Como diz, olha, um poderá dizer que é o princípio da vida, outro chamar-lhe centelha anímica, um terceiro afirmar que ela é interna, que é externa, etc. Tendo todos razão, cada um do seu ponto de vista. Então cada um tem razão, cada um do seu ponto de vista. Um dia chegaremos todos no mesmo patamar de estarmos ali, né, numa grande reunião, num local bem evoluído, né, e estarmos todos ali conversando só com pensamento. Aí com pensamento não tem palavras, então vamos compreender, né? E aqui continuando, né, que nós estamos já pertinho de terminar, outro tanto acontece relativamente a Deus. Então uns apresentam determinada definição, outros apresentam outros, dizem é um grande espírito, né? Muito bem, e avançando aqui para o item 14, é outro assunto que ele chama a atenção, é como diz, passaríamos de longe pela objeção que fazem alguns céticos a propósito das faltas ortográficas que certos espíritos cometem. Espíritos lá davam sua comunicação e vinha com erros ortográficos. Aí diz, olha, está vendo? Agora veja a grandeza de Allan Kardec. Porque conhecer ali de ortografia e de gramática, naquela época na França ele era o maior. E ele não foi corrigido em sua mão. Para ser fidedigno, ele colocava justamente como a mensagem veio. E isso é o que nos dá uma maior credibilidade no livro. Ele não interferiu em nenhum momento na comunicação do espírito. Ele poderia, como um grande gramático, ele chegar e dizer, não, aqui eu vou corrigir o que o espírito escreveu. De maneira nenhuma. Nós, eu digo assim, nós às vezes fazemos algumas palestras, tudo, às vezes no estudo também temos esse mal, né? A gente pega, vamos apresentar uma parte dos espíritos, aí diz, não, o espírito quis dizer isso. Não, se está escrito lá, ele disse foi aquilo. Agora vamos ver que dentro de que contexto e do que ele está falando. Ele falou foi exatamente aquilo. Ele não quis dizer outra coisa não. Não tem muitos, né? Muitos pregadores também de evangelho, de igreja evangélica, né? Aí não, o apóstolo Paulo queria dizer isso, Pedro queria dizer isso. Então começa colocando palavras na boca dos apóstolos, ou palavra nos escritos dos espíritos, como se fosse aquilo que ele quisesse dizer. Mas a grande nobreza de Kardec é que não foi de maneira nenhuma corrigir nenhum. E ele diz o seguinte, né? Aqui, continuando. Se ela não oferecesse margem a uma observação essencial, né? A ortografia dele cumpre dizê-los, nem sempre é irreprochável, mas grande escassez de razões seria mistério para se fazer disso objeto de crítica séria, dizendo que, visto saber tudo, os espíritos devem saber ortografia. Quer dizer, não, não pode ser um espírito superior, senão ele sabia escrever direito. A ortografia muda, né? Nós tivemos aqui no nosso país diversas reformas ortográficas, né? Antes um acento circunflexo, você escrevia com isso, depois saiu, colocou outro, tudo, né? Então por aí está mostrando. O que interessa mesmo para os espíritos é o que é essencial. Aqui nessa parte aqui que está grifada de amarelo, né? Para os espíritos, principalmente para os espíritos superiores, a ideia é tudo. A forma nada vale, principalmente para os superiores. Quando você vê, e é natural da gente querer corrigir questões ortográficas que o outro está falando,
em questão pode saber primeiro, né? Espíritos superiores não vão entrar nessa. E certamente o Allan Kardec era um desses. Não vou corrigir, porque eu estou entendendo o que ele está dizendo. Eu estou entendendo o que está falando. Então, o que vale mesmo, né, é principalmente a ideia do que está apresentando, porque a forma nada vale, né? A forma nada vale. Eu creio que temos aí grandes escritores, não vou mencionar nomes, porque principalmente isso aqui está indo para as redes, que escrevem belíssimo, né? Concordância perfeita, ortografia perfeita, mas escrevem cada absurdos e vendem livros, milhões de livros. Né? E muitos se deixam levar para aquele linguajar bonito e vão direto para, entre aspas, a perdição. Muito bem, concluindo, né? Ele diz aqui: livres da matéria, a linguagem de quem usam entre si é rápida como o pensamento, porquanto são os próprios pensamentos que se comunicam sem intermediário. Um dia chegaremos lá para conversarmos assim com os espíritos só por pensamento. Compreende-se diante disto que os espíritos liguem pouca importância à puerilidade da ortografia, mormente quando se trata de ensinos profundo e grave. Portanto, baseado no item 13 e no item 14, nós não precisamos nos deter muito em palavras que um espírito escreveu de uma maneira, outro apresentou. Determinadas questões relacionadas ao mundo dos espíritos, à atividade dos espíritos, que um escreveu determinado ponto, outro. Isso aí não é tão importante. O importante é o conjunto, é o todo da doutrina para a compreensão. Era como dizia Paulo, né? Ler tudo e reter o que é bom. Que é a bondade divina, que o amor de Cristo, a orientação dos bons amigos da espiritualidade nos ilumine cada momento que formos estudar o livro dos Espíritos, bem como todos os outros escritos. Que a paz seja com todos.